Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A tragédia se abateu sobre o Allianz Parque. O Verdão chora uma perda que reverberou por todo o país. Um torcedor símbolo, conhecido por sua paixão incontida, deixou um vazio irreparável. Na curva nordeste, o silêncio tomou o lugar dos cânticos, enquanto bandeiras tremulavam em luto. A notícia caiu como um raio, o alicerce emocional da torcida foi destruído, e emocionou até quem estava longe. O clima no clube, antes movido por expectativas, virou sombra. Nos bastidores, o ambiente se adaptou à dor. Jogadores, e não apenas atletas, mas homens e mulheres que respiram Palmeiras, sentiram o peso da ausência. Nos treinos, olhares se encontravam com o coração apertado, como se o gramado pedisse respeito por algo que transcende o futebol. Abel Ferreira, normalmente confiante e sereno, viu-se sem palavras. O técnico, acostumado a motivar 1000 vezes, teve sua voz embargada. A rotina diária virou um exercício de consolo silencioso, de gestos que substituem frases. Hoje, é jogo por memória, por homenagem, disse-nos o olhar cansado de um auxiliar que envolve o elenco num abraço coletivo. O torcedor que partiu não era apenas mais um. Era referência, gritava a cada gol, chorava a cada vitória, lembrava a cada derrota como se fosse eterna. Sua ausência será sentida em cada cântico entoado, cada bandeira que se agita no estádio. Para além de números ou estatísticas, ele era parte indissolúvel da história viva do clube. E logo a perda se apontou como combustível de união. O coletivo voltou com nova intensidade, torcedores voltaram aos treinos, abraçaram o clube, se reencontraram com a fé. O Verdão tornou-se ainda mais verde, pois a tragédia, irrefutavelmente, reacendeu o sentimento de pertencimento. Nas arquibancadas, a reação não foi de desespero, mas de força. A cada encontro no Allianz Parque, um coro silencioso de homenagem. Cartazes carregavam frases simples, mas certeiras. Por você, aguentamos juntos. Continuamos, prometia outro. A arquibancada, ontem em pranto, hoje em oração coletiva. Em campo, o time também absorveu a comoção. A marcação ficou mais firme, cada passe mais consciente. O futebol, nesse instante, era menos tático, mais humano. Bola rolando com propósito, vencer pela vida que se apagou, mas que segue acesa na memória. E o Brasileirão 2025 segue com Palmeiras no top 3 da tabela. Até 1º de setembro, o clube ocupa a 3ª colocação, com 43 pontos em 20 jogos, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. Esse cenário esportivo ganha contornos diferentes quando a vida e o futebol se chocam, e se fundem em uma só narrativa. Enquanto isso, nas competições de base, o Sub-20 ergueu a taça do Brasileirão da categoria, em final decidida nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino, com 4-3. A juventude palmeirense celebra, mesmo no momento em que a dor não cede. Porque a vida segue, e o futuro, formado por garotos e sonhos, ganha novo valor. O elenco profissional, enquanto isso, acumula números, 53 partidas no ano, com 32 vitórias, 13 empates e apenas 8 derrotas. No Brasileiro, são 20 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Cada estatística agora soa como tributo àquele que torcia por cada triunfo. Abel Ferreira segue à frente, guiando esse barco em mar de emoção. O técnico repete, em silêncio, que o Verdão é mais que futebol. É abraço coletivo, é memória, é tributo eterno. Cada jogada, cada deslocamento, cada cobrança de escanteio agora tem gosto de homenagem. Além do Campeonato Brasileiro, o clube teve destaque em outras frentes, venceu jogos importantes na Libertadores, mostrou força na Supercopa e marcou presença no Mundial de Clubes, com goleiros como o Everton garantindo 25 partidas sem sofrer gol. O coração palmeirense bate em uníssono. A dor, visível, não calou a torcida, tornou-a mais forte. Nas redes, nas ruas, nas esquinas enhorando-se de verde, cada palmeirense sentiu que sua voz agora ecoa por 2,
por si e por quem sumiu, mas segue presente. Assim, o Verdão segue de pé, ainda que o peso no peito esteja forte. A cada partida, o gramado representa não só o futuro da equipe, mas também a memória de quem partiu. O futebol, enfim, virou celebração de vida em meio à tragédia. O luto que envolve o Verdão se tornou também um ponto de encontro entre gerações. Torcedores mais velhos, acostumados a ver a ascensão do clube desde os anos 90, compartilharam histórias sobre como a paixão pelo Palmeiras atravessou décadas. Já os mais jovens, criados em meio às conquistas recentes, passaram a enxergar na dor coletiva uma oportunidade de entender que a essência do clube não está apenas nas vitórias, mas também na forma como supera perdas. A simbologia do acontecimento mexeu diretamente com a estrutura emocional da equipe. Muitos jogadores, ao entrarem em campo, passaram a carregar faixas negras no braço em sinal de respeito. Outros optaram por homenagens discretas, como gestos ao céu após gols, deixando claro que cada vitória tem um destinatário específico. A coletividade palmeirense se fortalece com essa união entre lembrança e esperança. Na academia de futebol, o ambiente também se transformou. Funcionários, preparadores e até mesmo jovens da base sentiram a necessidade de mostrar respeito. A cada treino, minutos de silêncio são respeitados antes das atividades, um gesto simples, mas de profundo significado. Essa postura reflete que o Palmeiras não é apenas um clube esportivo, mas uma família que aprende a lidar com a dor lado a lado. Enquanto a torcida vive essa fase de saudade, a temporada de 2025 continua exigente. O calendário cheio mantém o Palmeiras em constante movimento, e a luta pelo título brasileiro se intensifica. Na terceira colocação, o time encara partidas decisivas contra concorrentes diretos, e a dor transformou-se em combustível para manter a intensidade até o último minuto de cada jogo. A força mental do elenco se tornou uma das principais armas. Comandados por Abel Ferreira, os jogadores mostram que, além da técnica, carregam dentro de si a resiliência que marca a história do clube. A mensagem passada nos bastidores é clara: jogar pelo Palmeiras significa honrar o passado, viver o presente e lutar pelo futuro. Essa frase, repetida em murais internos, tornou-se lema do momento. O Allianz Parque, palco de tantas alegrias, agora se converte também em santuário de memória. Antes de cada partida, torcedores estendem bandeiras especiais, pintadas à mão, com mensagens que celebram o legado de quem partiu. O estádio deixou de ser apenas um espaço de competição e se tornou um templo de reverência e resistência. Do lado de fora, bares e ruas que cercam o estádio também sentem a ausência. Amigos de arquibancada relatam a estranheza de chegar ao ponto de encontro e perceber o espaço vazio onde antes havia a presença marcante do torcedor homenageado. Essa ausência é sentida em cada brinde, em cada conversa, reforçando que o futebol vai além do campo e invade o cotidiano. Em meio ao luto, a diretoria do clube decidiu agir com sensibilidade. Planos de homenagem permanente começaram a ser discutidos, como a possibilidade de eternizar o nome do torcedor em placas no estádio ou até mesmo em programas sociais voltados para a comunidade palmeirense. Essas iniciativas mostram que a instituição valoriza aqueles que fazem parte de sua história. A mídia esportiva também captou a intensidade desse momento. Narradores, comentaristas e ex-jogadores deram seus depoimentos, ressaltando que o Palmeiras é um clube que transcende o jogo. Reportagens emocionantes mostraram imagens da torcida em silêncio, algo raro e impactante em meio ao futebol brasileiro, onde a euforia costuma ser dominante. Mas nem só de dor vive o momento. Em campo, o time responde de forma exemplar. A cada vitória, a sensação é de que a homenagem se completa. O elenco, unido e motivado, parece encontrar forças extras para não permitir que a temporada se perca em tristeza. A trajetória no Brasileirão, ainda viva e promissora, é encarada como missão dupla: buscar a glória e manter viva a memória. O capitão da equipe, em discurso recente, destacou a importância desse momento para o grupo. Suas palavras ecoaram nas redes sociais: o Palmeiras é gigante porque seus torcedores são gigantes. E quando um deles parte, todos nós sentimos. Vamos honrar com raça, vamos honrar com vitórias. Essa fala sintetiza a mentalidade de todo o elenco. Nas arquibancadas, novos cânticos surgiram, não para esquecer, mas para celebrar.
Versos improvisados em memória do torcedor se misturam aos hinos tradicionais do clube, criando um repertório emocionalmente mais forte. O barulho que ecoa agora carrega lágrimas, mas também determinação. É a afirmação de que o amor palmeirense é eterno. Enquanto isso, os números continuam impressionando. O Palmeiras mantém um ataque eficiente, liderado por jovens talentos da base e reforçado por nomes experientes. A defesa, uma das melhores do campeonato, mostra solidez e disciplina, refletindo a preparação minuciosa de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Esses resultados consolidam o Verdão como candidato real ao título. A torcida, apesar da dor, segue com confiança. Para muitos, a perda se converteu em promessa: estar presente em cada jogo, cantar ainda mais alto, apoiar incondicionalmente. O sentimento é de que a ausência não pode enfraquecer a paixão, mas sim redobrá-la. O Verdão se torna ainda mais família, mais unido, mais forte. No fim, a história que se escreve é maior que os números da tabela. É a narrativa de um clube que, diante da dor, se ergue ainda mais. O Palmeiras mostra que o futebol não é só sobre gols ou taças, mas sobre gente, memória, afeto e resistência. E essa lição ficará marcada para sempre no coração da torcida alviverde. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A caminhada do Verdão em 2025, portanto, se desenha como uma temporada marcada não apenas por resultados, mas por sentimentos. A cada rodada do Brasileirão, a torcida lembra que carrega consigo uma responsabilidade dupla: empurrar o time rumo às vitórias e honrar a memória de quem partiu. Essa fusão de emoção e esporte transformou o ano em algo inesquecível para todos os palmeirenses. Abel Ferreira, com sua liderança característica, encontrou palavras e gestos que uniram ainda mais o elenco. Nos bastidores, a conversa é sempre de resiliência, de não se deixar abater pelo peso da dor, mas sim de transformá-la em motivação. O técnico português, tantas vezes criticado por seu jeito explosivo à beira do campo, mostrou-se um verdadeiro elo de humanidade em momentos delicados. Jogadores estrangeiros do elenco, mesmo sem o vínculo cultural de nascença com o Palmeiras, demonstraram respeito absoluto. Muitos declararam nas redes sociais mensagens de solidariedade, reforçando que, dentro do clube, todos se sentem parte de uma família maior. Esse gesto trouxe ainda mais conexão entre atletas e torcida, que retribuiu com apoio incondicional. No Allianz Parque, os minutos de silêncio antes das partidas se tornaram tradição. Em cada jogo, uma pausa solene invade o estádio, seguida por aplausos que ecoam como promessa de continuidade. É uma demonstração de que o luto não silencia, mas ressignifica. O barulho que vem depois é ainda mais poderoso, como se o estádio inteiro gritasse em uníssono por memória e honra. A cada vitória conquistada, os torcedores encontram um motivo a mais para acreditar que a temporada pode terminar com um título. E caso esse título venha, será celebrado não apenas como mais uma conquista esportiva, mas como o tributo máximo a quem partiu. O troféu, se erguer nas mãos do capitão, terá o peso simbólico de carregar junto a emoção de milhões de palmeirenses. Do lado social, o clube também fortaleceu suas ações comunitárias. Projetos ligados às categorias de base, às escolas de futebol e às ações de inclusão social ganharam mais visibilidade. A mensagem transmitida é clara: o Palmeiras é mais do que 11 jogadores em campo. É uma força que alcança vidas, transforma realidades e mantém acesa a chama da coletividade. Em entrevistas recentes, ex-jogadores ídolos do clube lembraram que esse tipo de dor é capaz de forjar ainda mais a identidade palmeirense. Para eles, a história do Verdão sempre foi marcada por superações, desde os tempos de Palestra Itália, e este momento entra para a galeria de episódios que fortalecem a alma da instituição. O Brasileirão segue competitivo, com rivais fortes brigando pelo topo, mas o Palmeiras apresenta consistência. A equipe alia juventude e experiência, talentos revelados pela base e jogadores consagrados, que sustentam a campanha de alto nível. Essa mescla se mostra essencial para que o clube mantenha vivo o sonho de erguer mais uma taça. A torcida, por sua vez, entende que cada passo dado nessa trajetória carrega uma carga emocional.
A ausência que se transformou em símbolo deu à caminhada uma motivação a mais. Os palmeirenses sabem que estão vivendo uma temporada que será lembrada não apenas pelas estatísticas, mas pelo sentimento que a envolve. O futuro imediato mostra um calendário desafiador, confrontos diretos contra adversários do topo da tabela, compromissos decisivos em competições internacionais e a pressão constante que um gigante como o Palmeiras precisa suportar. Mas em 2025, o que antes poderia parecer peso virou combustível, um motor movido por saudade e fé. Dentro do vestiário, os discursos continuam firmes. Jogadores se abraçam antes de cada partida, repetindo frases motivacionais que lembram o torcedor homenageado. Cada gesto tem significado, cada detalhe é uma forma de mostrar que nada foi esquecido. A emoção não paralisa, ela impulsiona. O Allianz Parque, em meio a tantas histórias, se tornou ainda mais especial. O estádio, que já era um dos mais imponentes do país, agora é também o cenário de uma narrativa emocional. O luto se transformou em identidade coletiva, e o Espaço Verde se consagrou não apenas como casa do Palmeiras, mas como lugar de memória viva. As ruas de São Paulo também refletem essa atmosfera. Murais pintados por torcedores começaram a surgir, retratando símbolos do clube ao lado de frases que exaltam a eternidade da paixão. A cidade, que tantas vezes se divide entre cores rivais, reconhece a grandeza da dor e do amor que unem os palmeirenses. Por fim, a conclusão é clara: a temporada de 2025 ficará marcada como uma das mais emocionantes da história alviverde. Não apenas pelo desempenho em campo, que segue forte e promissor, mas porque mostrou a essência do que é ser Palmeiras. Sofrer juntos, resistir juntos, vencer juntos. O Verdão não chora sozinho, chora e se ergue com sua gente. Assim, a torcida do Palmeiras encerra esse ciclo de luto não com resignação, mas com esperança. Cada partida será um ato de homenagem, cada gol um tributo, cada vitória uma prova de que a memória jamais se apaga. O clube, os jogadores e a nação alviverde seguem firmes, de mãos dadas, provando mais uma vez que a força do Palmeiras é eterna. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.